Eu vou convidar mais uma vez o Elivaldo Barbosa para participar aqui conosco. Elivaldo, para trazer informações para nós, junto com o Délio Rocha, das modificações e os debates que acontecem em Brasília. A reforma da Previdência precisa sair do papel, Elivaldo, e os estados estão apostando nessa mudança e inclusão de estados e municípios na PEC paralela que promete tramitar no Congresso. Correto. O mais urgente e que avança no Senado é exatamente o relatório que vai ser apreciado já na Comissão de Constituição e Justiça. Acredita-se que o prazo deve mesmo ser mais ou menos obedecido. E nós teremos ainda neste segundo semestre a reforma da Previdência aprovada sem alterações em relação ao que foi aprovada recentemente na Câmara Federal, né, Joelson? Então vamos a Brasília, lá está Délio Rocha, que vai trazer mais detalhes a respeito dessa discussão. Délio, boa tarde para você. Joelson Jordani, boa tarde para você, para o Elivaldo Barbosa, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. Hoje, no final da manhã, o senador Tasso Gereissati, que é o relator desta matéria, o relator da proposta de reforma da Previdência, apresentou o seu parecer, sobre o texto que veio da Câmara para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Olha, o senador Tasso Gereissati fez poucas mudanças, mas para fazer algumas supressões ao texto que veio da Câmara. Mas quem vai dar mais detalhes sobre este assunto, sobre as mudanças que foram feitas pelo senador Tasso Gereissati, é o senador Mano Ferrer, que vem acompanhando de perto esses trabalhos na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, no Senado como um todo. Boa tarde, senador. O que mudou aí no relatório do senador Tasso em relação ao texto que foi aprovado na Câmara? Inicialmente, cumprimentar o Joelson e o tempo real, que é o Elivaldo Barbosa. Hoje, realmente, o senador Tasso Gereissati, relator da matéria da nova Previdência aqui no Senado, juntamente com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, entregaram oficialmente o relatório feito pelo senador Tasso Gereissati. E há um compromisso da Casa aqui do Senado, tanto envolvendo o presidente do Senado, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, e o relator Tasso Gereissati, e um consenso dentre os demais senadores no sentido de aprovar esta nova Previdência até a primeira quinzena de outubro. O que foi possível alterar nessa reforma? Apenas suprimir questões relacionadas ao benefício de prestação continuada, que era um desejo de todo o parlamento e do povo, isso em benefício das pessoas que são usuárias dessa grande ação social. E a outra coisa é as pessoas que são pensionistas, porque em caso de morte não ter o direito do salário, ter o salário mínimo sem nenhuma alteração. Ou seja, nenhuma pessoa que terá essa aposentadoria, essa pensão, no caso de morte, vai perceber menos do que o salário mínimo. Isso é uma das coisas importantes do ponto de vista social, sobretudo para o Nordeste. E o senador Tasso Gereissati, ele ao retirar isso, ele também prevê a possibilidade, né, senador Eumano, de dar uma nova redação depois para esses pontos que foram retirados da proposta e apresentarem, permitindo que esses pontos depois sejam apresentados novamente numa PEC paralela, juntamente com a inclusão de servidores estaduais e municipais. Há um consenso também em relação a isso, a essa PEC paralela, senador? No Senado, isso é um consenso, inclusive de todos os partidos. Eu creio que não haverá nenhuma divergência com relação a esse ponto, porque é o interesse maior de todos os governadores, especialmente os governadores do Nordeste. Já podia ter sido entrado agora os servidores públicos estaduais e municipais. Lamentavelmente, incompreensão de alguns governadores, especialmente do Nordeste, tivemos que fazer essa saída consensual, já com todos os governadores da região e o próprio Senado da República. Então, nós vamos ter uma PEC paralela que vai incluir os estados e os municípios.
E achamos, ou se faz isso ou os estados não sobrevivem. O déficit no ano passado, 2018, da Previdência nos estados foi de 101 bilhões. 101 bilhões. O Piauí está com 1 bilhão hoje de déficit, né? E na área federal o déficit é em torno de 300 bilhões de dólares, 290 e pouco, podemos arredondar, ou seja, um déficit público da Previdência de mais de torno de 400 bilhões. Ou se fazia ou se faz essa reforma rapidamente possível, ou há uma falência do Estado brasileiro, incluindo os estados federados, os municípios e a própria União. Não tem saída, a não ser essas reformas. Senador Mano Ferrer, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal do Piauí. Joelson, então houve a apresentação deste relatório, do parecer do senador Tasso Gereissati para o presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre, mas a leitura do relatório na Comissão de Constituição e Justiça é esperada para amanhã, no mais tardar até sexta-feira essa leitura acontece. Joelson.